Saudações, amigos! Como vão? Eu espero que bem. Eu sou Denise Baruzzi Brandão e estou aqui no Espiritualidade Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca. Hoje eu trago a gravação do livro Memórias da Bem-Amada Maria, Mãe de Jesus, que foi canalizado pela Geraldine Inocente nos Estados Unidos e que traz, através dela, as palavras da Bem-Amada Maria como uma memória da sua vida na época de Jesus, assim como alguns ensinamentos que ela passou para que todos tenham acesso. Capítulo 9, Mensagem da Bem-Amada Maria, Mãe de Jesus. Meus amados, sabeis o que significa para uma cidade ter ocasião de receber 4 visitações sucessivas? Sabeis também o que significa ser dada a mim a oportunidade de fazer fluir o meu mundo e do templo do Sagrado Coração onde trabalho esses caudais cósmicos da vida e luz eterna? Através de vosso campo de força, esses caudais energéticos podem ser canalizados para o mundo mental e sentimental de todos os indivíduos nesta grande metrópole, tanto quanto para os seus corpos físicos e invólucros etéricos. Em Lourdes e também em Fátima ocorreram visitações, aparições, porém nós podemos dizer muito pouco, uma vez que nos comunicávamos com consciências de filhos que não captariam uma lei mais complexa e que não estavam preparados para entender mais do que a beleza visual de uma presença. Mas, de qualquer forma, através dessas aparições, pudemos ancorar naquelas localidades uma corrente cósmica suficiente para lá permanecer até hoje e torna possível a cura e libertação de emanações de vida que têm estado encerradas por séculos dentro dos limites de suas próprias criações, mas que voluntariamente vão ao encontro de tal corrente. Para vós que depositastes confiança em nossa presença e em nossas instruções, agora é tempo de aceitardes, no mais profundo recesso de vossos sentimentos, esses caudais de energia que trazemos conosco e que aqui deixamos como ondas de forças viventes. As ondas saídas do centro de vossos campos de força são fluídas como resultados muitas mais eficazes do que os conseguidos com as ondas de energia que transmitimos nos santuários de cura. Elas podem ser emitidas diretamente para dentro de vossos lares e para dentro da consciência de vossos povos em qualquer lugar, processo que para nós é bem mais complexo. Podeis imaginar por um momento a sapiência que deu energia e poder de magnetização aos vossos próprios corações? Gostaria que pensasseis um pouco nisso. O interior de vossos corações é magnético e esse magnetismo sustém a vida do vosso corpo físico, pelo tempo que o vosso santo ser crístico desejar manifestar-se em vosso mundo. Um constante fluxo de elétrons originário da grande fonte de toda a vida passa por vossos corações com tal rapidez que não há meios exteriores de ser fotografado, de maneira que possais ver vosso próprio cordão de prata. Contudo, num futuro próximo, haverá maiores recursos técnicos no campo da fotografia e muitos dos fatos maravilhosos que nós nos relatamos serão registrados e confirmados pela vista humana. Essa corrente de vida que flui de vossa presença eletrônica através do cordão de prata para o interior de vosso coração é o que tendes chamado superficialmente de vossa força vital. É exatamente isto, um caudal de vida e inteligência. É a substância da vida original, ainda não qualificada, esperando o comando do livre-arbítrio do homem para tornar-se aquilo que ele decidir que seja. Essa vida original é determinada para obedecer, ela é a substância elemental do universo, feita para acatar o princípio criativo do homem. Tendes urdido vossas limitações,
assim como a glória de vosso corpo causal. Tendes também tecido vossos magníficos momentos, dos quais nós, os ascensionados, dependemos, a fim de conduzir a humanidade para fora de suas desolações, até a glória e a vitória de seu próprio estado de liberdade divina. À medida que esse fluxo vital vos invade, ele fica sob vosso comando. De acordo com os vossos sentimentos e pensamentos, ele é qualificado, e os invólucros invisíveis que usais, vossa esfera de influência, vossa aura e vosso corpo causal formam um conjunto com as emoções de vossa vida diária. Muitos homens têm vivido sob a influência do mal. Por outro lado, muitos vivem na aura de pessoas evoluídas e com o impulso delas, magnetizam, qualificam sua energia de vida e vivem dignamente. Com o tempo, retornam ao estado divino. Vossa esfera individual de influência é importante, mais importante do que imaginais. Alguns entre vós, humildes e dóceis de espírito, pensais que a vossa individualidade significa pouco. Porém, a vossa esfera de influência e a vossa irradiação é tudo com que nós contamos para trabalhar no mundo da forma. A qualidade de vossa esfera de influência pode ser mudada pela aplicação consciente. Essa aplicação qualificará a belíssima luz virgem e primitiva através de vossos corpos sentimentais. Então, as fímbrias de vossos mantos espirituais ou aura tornam-se uma influência benéfica onde quer que vos moverdes, no meio da humanidade, mesmo se jamais abrirdes os lábios para falar dessas coisas. Vossa irradiação atravessará vossos corpos, transformando-se em bênção e poder evolutivo para o mundo exterior, tornando-vos assim o fermento na massa. Agora, que aqui vos reunis numa atividade construtiva que acontece, todas as vossas correntes vitais combinam fazendo correr rios de vida originária da presença eletrônica. Todos vós, não ascensionados, reunidos, construís um poderoso caudal de forças magnetizadas pelas pulsações de cada um que voluntariamente veio assistir a estas aulas. Quando fazeis invocações aos grandes mestres da luz e pronunciais seus nomes por palavras ou cânticos, ou mesmo em silenciosas visualizações, vossas pulsações magnéticas fazem fluir imensa corrente de força, pois construístes vós todos que estáis nesta sala, uma ponte para cada grande ser invocado vos influenciar em pensamento e sentimento. Isso decorre exatamente como se um pequeno regato se tenha formado suavemente pela primeira dissolução de neve da encosta da montanha, fosse aumentado por uma grande e poderosa torrente, formada pelo derretimento de uma geleira. Tal torrente, carregando as correntes de energia, irrigará o vale e fertilizará a planície. O poder magnético existente dentro de um grupo de seres não ascensionados, a bem de formar uma ponte para o reino dos mestres ascensionados, não deve ser subestimado. O bem-amado Jesus disse: onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei entre elas. Qualquer grupo de emanações de vida dedicadas, seja ele ortodoxo, metafísico, ocultista ou espiritualista, sendo sincero em seu desejo de conseguir uma dádiva do coração do universo, magnetiza correntes de seres gloriosos. Essas correntes tocam então seu momento, um campo de força, e expandem-se depois para o norte, sul, leste e oeste. De acordo com a intensidade de poder do grupo e dos sentimentos daquele que o lidera, a energia é liberada em concentrações e visualizações, e a humanidade é abençoada cosmicamente, sendo banhada nessa irradiação de energia purificada. Vossa esfera individual de influência é um conjunto global de bem e mal. Quando vos reunis para formar o campo de força para uma atividade cósmica para receber a irradiação dos mestres ascensionados,
e para a magnetização das forças angélicas, a porção de vossa esfera pessoal de influência negativa é acalmada, silenciada para o momento. A porção construtiva é intensificada e o grande Deva e os construtores de formas, juntos, descem da substância energética do grupo um maravilhoso modelo, forma pensamento. Esse modelo, então, é conduzido para o vosso lar e para a consciência daqueles que necessitam de uma determinada assistência vossa e dos seres que irradiam na atmosfera do lugar de vosso encontro grupal. Amados filhos, em minha posição, ouço muitos pedidos de ajuda. Se soubesseis quanta oração vem para mim dessa grande cidade, poderíeis imaginar quão grata estou de ter tido a oportunidade de, por vosso intermédio, trazer o auxílio da minha energia e do caudal de luz que corre da minha presença. Para esses que pedem, adiciono as bênçãos do bem-amado Mestre Ascensionado Jesus e da bem-amada Legião Angélica que trabalha comigo. Nós dirigimos essas bênçãos através de vosso campo de força e assim permitis que seja abençoada a vida em toda parte. Cada um de vós que viestes e tornastes possível esta oportunidade é caro ao meu coração e minha gratidão o tocará eternamente. Por favor, queira lembrar-vos de todas as noites conscientemente dirigir para a vossa própria cidade, templo e lar um poderoso raio de vida inteligente de substância qualificada que adquiristes nesta aula. Esse raio de substância luminosa pode repetir nos ambientes onde viveis a mesma atividade que executais aqui. Quanto mais vos purificardes e ao vosso ambiente, mais facilmente podereis espargir minhas energias, meus serviços através de vós. Poderá ser feito utilizando caudais mais poderosos de purificação. Faríeis uma coisa para mim esta noite? Poderíeis, por favor, aceitar a luz da presença do meu humilde ser em vosso íntimo, pelo menos com tanta fé como a dos peregrinos que procuram Lourdes? Aceitais ancorar em vosso mais profundo sentimento um pouco deste momento, que é a fímbria e a periferia do meu manto? Essa aura cobre todo este edifício em que estamos esta noite. Mãe Maria refere-se a um templo no plano astral onde há construções e emanações de vida encarnadas, que em corpos sutis a ouvem. E cada um de vós que aqui chega poderá tirar dela tanto quanto queira, de acordo com o poder da sua fé. Como meu presente de agradecimento, ofereço-vos a irradiação daquele que tem sido vossa mãe durante séculos incontáveis. Preenchei com ela vossos corpos imundos, então, amados filhos, como presente, o bem-amado Jesus, nesta sagrada estação, vos especializareis em atrair qualquer qualidade específica para se tornar mais tarde a característica da veste luminosa que usareis. Podereis abastecer vossa gloriosa aura de luz com uma essência particular, de maneira que, ao vos moverdes nessa grande metrópole, quando contardes com a humanidade, essa essência conscientemente qualificada por vós será absorvida por ela. Assim, a fímbria de vosso manto terá um poder de abençoar, envolver e desenvolver a vida em toda a parte. Este será o melhor presente para aquele que há tanto tempo atrás já deu tanto de si para vós. Agora, voltemos nossa atenção para o passado e deixai-me prosseguir naquela doce narrativa. Os fatos ainda permanecem em meu coração, como se tivessem acontecido ontem, e também vivem em não poucos de vós. Muitos presentes nesta sala tomaram aquele espetáculo que teve suas cenas felizes e atos lamentáveis. Tomastes parte no desespero do Calvário e na glória da manhã da ressurreição. Em vossos corpos etéricos vibram as lembranças do majestoso ser que trilhou nas ruas de Judeia e deixou um exemplo jamais igualado dali até o dia presente. Agora que estáis para celebrar seu nascimento, é para ele que vamos preparar vossos corpos.
a fim de oferecê-los como presente vosso, assim como eu também lhes ofertei o meu ser qualificado antes que passássemos as portas do nascimento, antes mesmo de encarnarmos para aquela missão. Quando minha iniciação se completou ao fim daquelas 3 horas no tombo do Calvário, o bem-amado João e eu caminhamos juntos, deixando ali os outros discípulos em preparativos para descer o corpo ao túmulo. Retornamos para Betânia, onde Jesus, eu e os discípulos tínhamos passado alguns momentos privados de seu ministério. Ali o jardim estava com uma doce aroma naquela estação. Os pássaros cantavam lindamente e não havia o grande tumulto da multidão e de suas pressões. Na quietude daquele lugar, pedi ao bem-amado João me permitisse ficar só, na intimidade de meu quarto nestes dias e noites. Eu havia levado água fresca e frutas, fechando então a porta, prostrei-me de joelhos na mais profunda e sentida oração. Sentia naquela prece a alma do bem-amado Jesus durante as próximas horas, até ficar segura de que a ressurreição seria realizada. Em Luxor, anos antes, ambos, eu e Jesus, tomáramos a iniciação de suspender a respiração e assim conseguirmos a remoção e a volta de vida ao corpo. Passáramos por essa iniciação vitoriosamente. Contudo, como já vos havia dito, isso foi algo realizado na proteção de um retiro, um santuário, onde a chama da ascensão brilha, resplandecente e forte, e os mestres e instrutores da hierarquia fazem guarda ao corpo do iniciado. Ali não há sopro do mal, apenas o fogo vital da pureza e confiança. Lá os 12 mestres que montam guarda ao corpo durante aquela instrução passaram, eles próprios, pela mesma iniciação e sabem que a lei é a lei, jamais falha. Tem confiança, fé e convicção que vem naturalmente quando alguém testou a exatidão da lei através da sua própria energia de vida. É do fato outra situação realizar tal tarefa em meio a uma ruidosa multidão, a uma massa mental e consciência densa que incorporava todos os vícios dos planos físico e astral e que estava determinada a destruir a manifestação do Cristo naquela época. É diferente também reanimar um corpo que foi intencionalmente destruído. Foi por isso que rezei. Orei e orei muito durante aquelas longas horas. Finalmente me pareceu que eu houvesse adormecido em minha vigília. Então em minha mente veio a melodiosa voz do arcanjo Gabriel, que eu conhecia tão bem. Pensei que estivesse sonhando com a sua primeira e distante aparição. Eu havia relembrado aquelas palavras tão frequentemente durante os anos que estivemos no Egito, durante o crescimento de Jesus, durante os anos de obscuridade em Nazaré. As palavras de Gabriel, com a confirmação da missão de Jesus, havia surgido em minha mente tantas e tantas vezes de novo. Assim, nessa manhã, quando estava em minha vigília solitária, mais uma vez ouvi a voz do bem-amado Gabriel dizer: Salve Maria, cheia de graça. Pensei de novo, sonho com a presença desse abençoado ser. Contudo, as palavras mudaram. Ele dizia: Bem-amada, vosso filho reviveceu, é vitorioso. Levantaram a tumba e o mestre habita seu corpo. Eu, o anunciador, o protetor desse plano imaculado, vim trazer-vos a primeira palavra de vitória. Senti então que lágrimas de gratidão rolavam em minhas faces. O quarto estava cheio de luz e também de fragrância de lírios. A magnífica presença de Gabriel estava diante de mim. Mas depois a luz suavizou-se, modificou-se e lá vi também meu filho, vestido com a mesma túnica branca que eu havia tecido para ele. Nesses grandes momentos, vós sabeis como as pequeninas coisas adquirem relevância. Por exemplo, a etiqueta de uma roupa. Nos vossos dias, nos meus, eu fiquei observando o ponto de costura manual na bainha de sua veste. Olhei depois, como qualquer mãe olharia, para o contorno da sua face. Olhei para as delicadas sobrancelhas, para seus olhos, belos, profundos, amorosos, e disse para mim mesma:
Não, minha esperança jamais comporia essa imagem tão real. Isto não é o resultado do meu pensamento. Então Jesus levantou suas mãos e falou sorrindo: Mãe, sou eu. Corri para ele, pensando em beijar a barra do seu manto, porém, ele me levantou e caminhamos juntos de mãos dadas até a janela, para ver o sol, o grande símbolo da eterna vida e luz, que nós havíamos adorado e amado, sempre como uma manifestação de Deus. Como símbolo do sagrado Pai e Mãe, Jesus fez uma observação sobre a beleza da manhã de primavera. Porém, meus olhos estavam tão marejados de lágrimas que via com dificuldade a luz do sol. Olhei para suas mãos e vi que lá ainda estava a marca de pregos. Então lhe perguntei: Filho, na ressurreição, por que deixastes estas imperfeições em vossas mãos? Mãe respondeu-me: Para uma identificação. Poucos têm os olhos aguçados de uma mãe que me reconheceria apenas pela linha do meu perfil. O comprimento de minha mão, a luz de meus olhos, aqueles seres que me orientaram, disseram-me: use ainda as marcas sobre vossas mãos e pés, até que tenhais ido para junto de vossos discípulos e daqueles que vos amam. Contudo, nós remediaremos isso em seu devido tempo. Eu disse: Graças a Deus, ao menos as marcas profundas da coroa de espinhos em vossa testa desapareceram. Meu filho sorriu. Quando o tempo se passou, Jesus disse: Preciso pôr-me a caminho, bem-amada, preciso ir agora visitar os discípulos, Maria, Marta, Madalena, Pedro, Tiago e João, porque eles ainda estão em profundo desconsolo, e a visão da morte abalou-os em suas raízes. Antes de deixar-me, porém, Jesus perguntou-me: Amada mãe, desejais ir comigo quando eu obtiver minha ascensão, ou desejais permanecer ainda aqui um pouco mais? Filho, respondi, qual é a tua vontade? Ele disse: a magnetização da grande e poderosa corrente cósmica para a dispensação crística pode ser feita apenas através de um ser não ascensionado. Há muito ainda e que eu devo fazer. A dispensação foi-me confiada e então, após minha ascensão pública, virei a vós e a João durante 30 anos para vos dar instruções que ainda não foram escritas. Isso se puderdes aceitar mais este encargo e sacrifício sobre vossos ombros. Contemplai a serva do Senhor, eu lhe disse alegremente. Bem-amado, mesmo que isso durasse milhares de anos, eu ficaria. Tenho vivido esses 33 para ver a vossa vitória. Não vos permitiria uma outra oportunidade por uns poucos anos de exílio de minha parte? Meu filho ficou tão contente. Depois disse: Ide então para o moinho, e para lá enviarei Pedro, Tiago, André, João e Lucas, e também as mulheres que nos têm amado. Por 40 dias estarei convosco e vos darei mais alguns conhecimentos da lei divina. Depois de realizada minha ascensão, irei daqui, mas estarei capacitado a aparecer para vós e João sozinhos. Um de vós dois precisa permanecer em Betânia até que esse período de mais 30 anos haja transcorrido. Foi por isso que João permaneceu em casa quando fui à Inglaterra. Ficou para manter esta vigília e a magnetização das instruções do já então mestre ascensionado Jesus Cristo. Esse era o mesmo tipo de atividade que usais em vossa própria constância para a magnetização de luzes, individual ou coletivamente. Fomos, pois, para aquele moinho, um arroio corria atrás dele, situava-se em um lugar muito tranquilo e saudável. Primeiramente, os discípulos arrumaram um pequeno quarto para mim. Eu vos falei pouco sobre a faceta prática do meu filho, mas ele era um homem de visão. Lembro-me bem quando olhou para o regato, chamou André, Tiago, Lucas e disse: Se cavardes uma vala aqui, podereis irrigar o jardim de nossa mãe e assegurar os meios de fornecer água para ela. Eu estava muito interessada em ervas e fiz um belo horto e jardim com elas. Essas ervas tinham muito poder curativo e nos ajudaram muito. Um dia, quando estávamos na sala juntos, Jesus disse:
Pedro, esta sala é muito grande, o telhado não se sustentará, a menos que consigas uma grande árvore para aguentá-lo. Se arranjardes uma e a cortardes, eu a nivelarei, e nós colocaremos essa coluna no centro da sala como apoio. Assim fizeram, e em tal viver familiar e harmonioso passamos 40 dias. Estávamos preparando-nos para uma separação, e durante esse tempo Jesus nos ensinou muito da lei espiritual e nos relatou várias ocorrências sobre a gloriosa experiência que teve quando fora do corpo, enquanto este jazia na tumba. No lado da montanha, Marcos cuidava de um pequeno rebanho de ovelhas de José de Arimateia, que nos tinha enviado, e assim pudemos ter muitas vestes de lã para os homens. A meiga esposa de Pilatos nos enviou algumas cabras leiteiras e uma carta, perguntando se nos podia visitar. Os amigos de Judas Iscariotes e suas famílias indagaram se poderiam enviar-nos 40 árvores frutíferas, figueiras e oliveiras. Nós agradecemos, aceitamos e as plantamos. Assim vivíamos na simplicidade, na ceia da noite nos reuníamos e depois repisávamos os fatos relativos à anunciação da Natividade. Então Mateus, Marcos, João contavam essa história com suas próprias palavras. Algumas vezes eu dizia, não foi assim exatamente que ocorreu, e corrigíamos. Desse modo, escrevemos juntos os evangelhos. Finalmente, chegamos a um fim daquele período em que tínhamos a suavidade da presença de Jesus conosco. Na noite anterior à sua ascensão, ele falou a mim e a João. Amanhã, ao amanhecer, subirei o monte da Betânia sozinho. Vós ireis com Pedro e Tiago, perto das 9 horas, e deixareis que os outros vos sigam. Jesus disse ainda a João, mesmo não tendo vós, meu dedicado amigo, estado em Luxor, o santuário da chama da ascensão, por causa do grande amor, fidelidade e carinho com que cuidais da minha mãe e meu rebanho, seguidores, tereis vossa ascensão ao finalizardes vossa vida. O amanhecer veio e Jesus subiu sozinho a montanha. Sua presença, sua voz suave, sua aura, tudo nele era já tão poderosamente magnetizado que onde quer que fosse as pessoas se levantavam e seguiam-no, mesmo que estivessem dormindo. Naquela manhã eu falei para os meninos, cuidem para que nenhum de seus seguidores o perturbem. Deixemos a ele essas poucas horas, deixemos que eles se comuniquem com Virgo e Ares, com o bem-amado Hélios e Vesta, deixemos que ele adore o bem-amado Maio, o mês da perfeição. Na verdade, tão logo ele havia chegado em cima da montanha, apareceram em nosso moinho aquelas abençoadas moradoras da região que desejavam estar com ele. Nós os retivemos e, para entretê-los, lhes contei algumas passagens de sua vida. Perto das 9 horas, eu e os discípulos fomos para a montanha. A presença do bem-amado Mestre Jesus estava lá, translúcida e refulgente como um sol. Tão brilhante era sua luz que, vindo do interior do seu corpo, o transpassava de tal modo que nós, com dificuldade, podíamos olhá-lo. Ele não falava mais conosco, mas seguíamos com ele a oração na qual invocava com constância a chama da ascensão. Então, naquele majestoso topo da montanha, na mesma rocha onde tantas vezes estive em oração fervorosa, Jesus ascendeu, conscientemente na presença de centenas de pessoas, cerca de 500 ao todo. Após esse acontecimento, o Mestre Ascensionado Jesus veio uma vez por dia, durante um período em que eu e João registramos o que ele nos disse, tal como vós recebeis minhas palavras agora. Ausentou-se depois por algum tempo para voltar mais tarde. Paulo de Tarso veio depois morar conosco e passou por um processo de recuperação, esforçando-se em restabelecer seu equilíbrio e sua boa visão. Muitas vezes eu, ele e Pedro nos sentávamos no jardim e conversávamos. Saulo
Esforçando-se para tornar-se simples, ainda conservava, contudo, muita reminiscência da lei antiga da dispensação judaica, e isso lhe dificultava ter a mesma fé e confiança do iletrado Pedro. Frequentemente me punha entre suas opiniões para suavizar algum argumento. Tiago, Pedro e André caminhavam e pregavam a verdade. Muitos dos romanos aderiram também inúmeros da fé judaica e ainda muitíssimos dos gentios pagãos. Durante aquele tempo, nos empenhávamos em cocriar a irradiação que seria a herança da dispensação crística para este ciclo de 2000 anos. Finalmente, um dia chegou até nós um mensageiro de José de Arimateia, dizendo que seu trabalho o estava levando para as Ilhas Britânicas. Nós sabemos que tínhamos uma missão a cumprir, levar a taça, o Santo Graal, para lá, e ainda magnetizar vários lugares da Europa, em nossa rota, mas este é um empreendimento que vos narrarei amanhã. Lembrar de novo a suavidade e simplicidade de nossa vida juntos e dividir isso convosco é uma dádiva minha para vós, meus amados. Vossa vida diária em devoção está construindo através de vós e de Saint-Germain um mesmo campo magnetizado para o mundo de amanhã. Boa noite, Deus vos abençoe. Bem, amigos, eu espero que tenham gostado. Acompanhem as gravações para ter acesso aos demais capítulos. Um abraço.